Você já se perguntou como uma única máquina pode mudar completamente uma indústria que parecia inabalável? Na década de 1990, as ferrovias dos Estados Unidos eram dominadas por um gigante quase indestrutível, a AMD, com sua lendária SD-40-2, que havia ditado as regras do transporte de carga por mais de 2 décadas. Mas, enquanto a AMD parecia imbatível, um concorrente silencioso trabalhava em segredo, desenvolvendo uma tecnologia que não apenas desafiava o status quo, mas estava prestes a redefini-lo por completo. Esta é a história de como a GE AC4400CW não apenas competiu com o rei da indústria, mas mudou as regras do jogo para sempre, mostrando que até os gigantes podem ser derrubados pela inovação. No início dos anos 90, a Electromotive Division, EMD, não tinha rival no transporte de carga norte-americano. Sua SD-40-2, lançada em 1972, havia se tornado pilar de praticamente todas as grandes ferrovias, com mais de 3.900 unidades operando continuamente. Cada locomotiva combinava 3.000 cavalos de potência, 6 eixos e uma confiabilidade à prova de falhas, o que permitia às companhias manter enormes frotas com custos mínimos de manutenção. Os motores 645 da AMD e seu sistema de tração em corrente contínua eram simples, mas extremamente eficazes. Um gerador acionado pelo motor a diesel fornecia eletricidade diretamente aos motores de tração, uma solução que as equipes de manutenção podiam compreender e reparar sem dificuldades. Essa simplicidade, combinada com procedimentos padronizados e peças de reposição comuns, criou uma eficiência operacional sem precedentes. Uma única ferrovia podia operar centenas de locomotivas idênticas, treinar seu pessoal uma única vez e manter estoques de peças sem complicações. Em poucas palavras, a AMD havia transformado a consistência em sua maior força, e parecia invencível. Enquanto a AMD reinava sem oposição, a General Electric não ficava para trás. Desde o final dos anos 80, a GE vinha desenvolvendo a Série 8, aperfeiçoando motores de 4 tempos e sistemas elétricos avançados. A introdução da IFEM 840CW, em 1989, foi um aviso silencioso do que estava por vir. 4.000 cavalos de potência impulsionados pelo motor 7FDL16, com controles eletrônicos capazes de gerenciar a excitação, o deslizamento das rodas e os sistemas auxiliares com muito mais precisão do que qualquer locomotiva da AMD. Pela primeira vez, as ferrovias podiam diagnosticar problemas sem depender exclusivamente de eletricistas especializados, e os motores da GE ofereciam uma eficiência de combustível superior à dos veteranos motores de 2 tempos da AMD. A persistência da GE na inovação começava a dar frutos. Suas locomotivas podiam operar por períodos mais longos entre revisões, os sistemas eletrônicos reduziam falhas inesperadas e a promessa de um desempenho mais confiável em trens pesados começava a despertar o interesse da indústria. Sem fazer muito barulho, a GE preparava o terreno para uma revolução silenciosa que mudaria a forma como a carga se movia na América do Norte. À medida que a indústria avançava, os trens tornaram-se mais longos e pesados do que nunca. Comboios de carvão ultrapassavam rotineiramente as 15.000 toneladas, e os trens intermodais chegavam perto das 10.000 toneladas. Para movê-los, as locomotivas tradicionais da AMD precisavam operar em múltiplas unidades, o que aumentava os custos de tripulação e complicava as operações. Mas havia um problema mais sutil e caro: o deslizamento das rodas. Os motores de tração em corrente contínua tinham limites naturais na conversão da potência do motor em força de tração. Se as rodas patinassem, a locomotiva perdia eficiência, e tanto as rodas quanto os trilhos se desgastavam rapidamente. Isso não apenas implicava substituições caras, mas também maior consumo de combustível e atrasos operacionais. As ferrovias calculavam que reduzir o deslizamento poderia economizar milhares de dólares por locomotiva a cada ano. Além disso, a necessidade de diagnósticos mais precisos tornava-se crítica. Os sistemas analógicos da AMD exigiam eletricistas experientes e testes demorados, enquanto as empresas buscavam manter frotas cada vez maiores com equipes reduzidas. A indústria estava à beira de uma mudança. Precisava de locomotivas mais inteligentes, potentes e eficientes, capazes de enfrentar trens cada vez mais pesados sem sacrificar tempo, dinheiro ou segurança operacional. A resposta da GE a todos esses desafios veio na forma de uma locomotiva revolucionária, a C4400CW, conhecida como a C44. Introduzida em 1994, após anos de testes, essa máquina combinava 4.400 cavalos de potência do comprovado motor 7FDL16 com uma tecnologia de tração totalmente inovadora, a corrente alternada. Diferente dos motores CC tradicionais, os motores de tração utilizavam campos eletromagnéticos para induzir a rotação,
eliminando a necessidade de manutenção constante das escovas e permitindo que a locomotiva operasse em níveis de potência muito mais altos sem superaquecimento. Cada motor era controlado de forma independente por inversores que convertiam a energia CC em K de frequência variável, possibilitando um controle preciso do torque e da velocidade. Isso significava que, mesmo que uma roda começasse a patinar, a locomotiva podia manter quase 100% de sua potência sem perder aderência. Em comparação, as locomotivas CC conseguiam usar apenas entre 75% e 80% de sua força antes que o deslizamento prejudicasse o desempenho. A AC-44 não apenas oferecia mais potência, ela transformava a maneira como os trens podiam arrancar, subir rampas e manter velocidade em condições difíceis, resolvendo de uma só vez os problemas que haviam limitado a EMD por décadas. Os primeiros a testar a AC-44 foram as ferrovias mais exigentes. Em 1994, a CSX Transportation recebeu um lote inicial de 25 unidades para operar em trens pesados de carvão entre a Virgínia Ocidental e a Virgínia. Os resultados foram imediatos. Uma única AC-44 podia substituir pares de SD-40 e FEM-2, reduzindo os custos de tripulação e simplificando a operação. Trens de 15 mil toneladas que antes exigiam várias locomotivas podiam partir sem ajuda adicional, mesmo em rampas íngremes. A consistência do esforço de tração das AC-44 impressionou os despachantes, que podiam planejar os horários sem se preocupar com escorregamentos ou perda de potência. Pouco depois, a Canadian Pacific, cliente tradicional da EMD, deu um passo ousado ao encomendar 133 AC-44, a maior compra individual de locomotivas de corrente alternada até aquele momento. Designadas para trens de grãos em rotas montanhosas, essas locomotivas demonstraram sua superioridade operacional ao mover cargas que exigiriam muitas mais unidades de corrente contínua. A adoção precoce por essas ferrovias não apenas validou a tecnologia da GE, mas enviou um sinal claro para toda a indústria. A tração em corrente alternada havia vindo para ficar. À medida que mais ferrovias experimentavam de perto as vantagens da AC-44, a GE começou a consolidar seu domínio na indústria. Encomendas massivas da Union Pacific, BNSF e Norfolk Southern transformaram a tração em corrente alternada no padrão de fato para trens pesados na América do Norte. A capacidade das AC-44 de manter altos níveis de esforço de tração reduziu a necessidade de locomotivas adicionais, economizando tanto em custos de capital quanto operacionais. A padronização das frotas permitiu economias de escala sem precedentes, produção em massa, peças intercambiáveis e manutenção simplificada. Enquanto a GE crescia, a EMD lutava para acompanhar o ritmo. Suas novas séries SD60 e SD70 continuavam a usar corrente contínua, enfrentando limitações inerentes de aderência e confiabilidade. Os problemas do motor 265 horas e os atrasos do programa SD90 Mach-H desviaram recursos críticos, permitindo a GE aperfeiçoar ainda mais a tecnologia de tração K e fortalecer sua vantagem competitiva. No final da década de 1990, até mesmo as ferrovias tradicionalmente leais à EMD começaram a mudar de lado. A revolução silenciosa da GE não apenas transformou o design das locomotivas, mudou as regras do jogo em toda a indústria ferroviária. O surgimento da AC-44 provocou um efeito dominó em toda a indústria ferroviária. Encomendas em massa da Canadian National, Union Pacific, BNSF e Norfolk Southern consolidaram a tração em corrente alternada como novo padrão, enquanto a EMD, que havia dominado o mercado por mais de 50 anos, começou a perder terreno rapidamente. A participação de mercado da EMD caiu de mais de 70% no início dos anos 90 para apenas 30% em 2000, refletindo uma mudança radical nas decisões de compra das ferrovias. As novas encomendas se concentravam na eficiência, confiabilidade e redução de custos operacionais que apenas as AC-44 podiam oferecer, menos locomotivas por trem, economia de combustível, menor desgaste das rodas e manutenção simplificada graças aos sistemas avançados de diagnóstico. Mesmo as ferrovias historicamente leais à EMD, como a Norfolk Southern, foram obrigadas a adotar a tecnologia da GE para se manterem competitivas. Em menos de uma década, a indústria havia mudado de forma irreversível. A inovação da GE redefiniu o que era possível no transporte pesado de carga e destronou o rei indiscutível, provando que até os gigantes podem ser superados quando alguém inventa algo que simplesmente não pode ser ignorado. A história da C4400CW não é apenas a de uma locomotiva, é a história de como a inovação pode transformar completamente uma indústria consolidada. A GE não apenas construiu uma máquina mais potente e eficiente, criou um novo padrão operacional que obrigou as ferrovias a repensar como moviam suas cargas.
A queda da AMD e a adoção em massa da tração em corrente alternada mostram que até os líderes mais estabelecidos podem ser desafiados quando a tecnologia redefine o possível. Hoje, a C44 continua sendo um símbolo de engenharia revolucionária e de visão estratégica, uma prova de que a combinação de persistência, inovação e atenção às necessidades reais dos clientes pode derrubar qualquer monopólio. No mundo da indústria ferroviária, adaptar-se não é opcional, é vital. A revolução silenciosa da GE não apenas mudou as locomotivas, mudou o ritmo e a força com que a América move sua carga, deixando uma lição clara para todos os que acreditam que o estabelecido é insuperável.